Então, quando eu era criança, os adultos começavam com essa coisa de respeito, eu já fugia, né, porque era muito chato. E eu era uma criança particularmente endiabrada, né. Então, com o Dharma a gente começou a ver, assim, o valor um pouco do que significa ter essa coisa de propriedade, né, de não, se conectar com o que não tem tanto valor e assim por diante, não fazer pacto de mediocridade, né, e assim por diante. Vamos ver lá dentro desse vídeo o que que se quer dizer por isso. Quem quiser pedir os cartões, ainda estou enviando, é só enviar seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo, que é o mesmo e-mail no qual você pode fazer uma contribuição espontânea para as atividades desse canal, do podcast, da minha página, né, sal.org. Eu estou trabalhando bastante assim em certas iniciativas dentro dessa esfera aqui de internet. Então, em breve vocês vão ver alguns resultados disso, né? Também outra forma de ajudar é fazer compras na Amazon usando o meu link de afiliado que está aqui embaixo. Ou seja, você entra lá com esse link e por algum tempo, tudo que você comprar lá me passa uma comissão, cerca de 10%. Outras formas de contribuir também tem nesse link aqui. Quem está no podcast, procura no show notes, por favor, esses links estão todos por lá. E lembre que o Pix é conexõesauspiciosas@gmail.com, que é o mesmo e-mail no qual você manda seu endereço de correspondência para receber os cartões, caso você deseje os receber. Também é importante lembrar, né? Divulguem quando vocês acharem interessante algum conteúdo, curtam, né? E principalmente se inscrevam, que é uma das coisas mais importantes que tem. Sempre é bom lembrar, né? Não custa falar, né? Então, às vezes eu tenho que começar esse vídeo talvez dizendo assim, não é uma indireta, ninguém me faltou com que eu saiba, assim, que eu tenha percebido, que eu tenha ficado particularmente, ninguém me faltou com respeito, eu não tô dizendo assim, vocês devem se comportar comigo, não sei o quê. Mas eu acho que surge às vezes, uma das coisas que eu percebi, assim, que tem a ver com essa coisa da interdependência, eu vou falar de respeito e interdependência. Por que a gente tem uma atitude respeitosa, né, e mantém assim uma propriedade, né? Então uma das coisas que eu percebi é os canais que as pessoas também assistem além do meu, né? Então tem assim, a pessoa que assistiu o seu vídeo também viu tal vídeo, assim, né? E daí tem 5 ah, canais e nenhum deles é dos meus professores, nenhum deles é recomendado por mim, assim. Alguns deles eu acho particularmente, né, nenhum deles é bom, né. Se quiser me perguntar em privado o que poderia ser, mas, tem alguns que são, parecidos com o budismo, assim, mas não é bem budista. Tem algumas pessoas que eu acho que se posam de budista, não são bem praticantes. E tem, um professor pouco inspirador e um professor que tem problemas, assim. Então, ah, aí eu fico pensando, né, bom, tudo bem, né, eu não sou grande coisa, mas as pessoas que me assistem são as mesmas que assistem esse pessoal e acha bom, porque, né, tá fazendo uma interdependência, tem uma colação ali, bom, né, fiquei chateado, né. Então, um pouco é isso, né, às vezes as pessoas também elas perguntam assim: "O "Que que eu faço, como eu me comporto perante um professor ou como eu entro num centro de Dharma, que eu não quero cometer uma gafe, eu quero fazer tudo direito. Eu não quero fazer nada que, assim, que pareça que eu esteja meio fora do". Bom, isso daí é um aspecto muito interessante do treinamento da mente no budismo, que é bem profundo, que diz respeito, assim, se você aprender isso formulaicamente, for lá e fizer o que tem que fazer, a partir só de umas recomendações que você recebeu de alguém, você vai se evidenciar também, você não vai parecer natural. No início eu pensava muito, assim, as pessoas falavam assim: mas os professores eles sabem quando quando você tem uma prática boa, uma prática ruim, ou quando você está inserido no Dharma ou não está, né". E eu achava assim: isso deve ser uma clarividência muito poderosa, né". E eu não tenho poder mágico nenhum, né, mas enfim, com o passar dos anos, às vezes eu converso com uma pessoa, bom, pode ser que eu esteja apenas julgando ela, né, mas às vezes eu converso rapidamente com a pessoa né, no caso, eu percebo assim, esse é um picareta, esse é um charlatão.
O jeito que a pessoa fala já começa todo errado, a pessoa não sabe, ela não praticou o Dharma o suficiente para brotar naturalmente certos aspectos que você vê no praticante. Eu vejo também, né, não é como se eu tivesse uma visão apenas negativa sobre todo mundo e tal, eu vejo bastante também praticantes bons, que às vezes até iniciantes, que demonstram assim uma qualidades, né. Então, é porque aquilo tá brotando da motivação pura da pessoa, e a pessoa, naturalmente ela encontra a ética e naturalmente ela encontra a etiqueta, né, então o jeito de se portar. E, o conselho seria assim: não fique nervoso e purifique a motivação que vai dar tudo certo, né. Então não é aprendendo um monte de, regrinhas, né. Bom, outro aspecto que eu também resolvi falar sobre isso, é porque eu fiz esse short recentemente, foi talvez o primeiro short que eu fiz, e daí eu mostrava, eu fazendo os pacotes, né, para entregar os cartões, para as pessoas e tal, e eu e eles os pacotes estavam apoiados no chão, né, então uma pessoa me escreveu, né: "Vem cá, assim, não é meio ruim você botar, assim, coisas do Dharma e até mesmo coisas escritas no chão?" Ah, e o mais curioso é que quando eu fiz o vídeo, eu pensei nisso: alguém vai ver esse vídeo e vai dizer: "Cara, como é que tu tá botando os negócios do Dharma no chão, né?" Aí as minhas desculpas são variadas, né. Uma das desculpas é que eu não tenho espaço, não tem nenhuma mesa que eu consiga distribuir os cartões para colocar nos envelopes, e eu faço isso em cima do sofá, e em cima do sofá também não é bom, por quê? Porque a gente senta ali, né, então não é o lugar que você coloca objetos do Dharma em cima do sofá. Agora, a outra defesa que eu tenho, assim, é depois que eles estão empacotados, e vão para o carteiro e vão entrar numa, sei lá, num avião, numa caminhonete, etcétera, eles vão ser tratados como um objeto, eles estão fechados, né, eles vão ser tratados como um objeto qualquer. Então, depois que eles estão bem acomodados ali, eu acho que eles estão dentro de uma, né, estão na sua própria esfera, então se você botar no chão o pacote, eu não acho tão ruim, né. Claro, daí você pode dizer: "Tudo isso não é um treinamento da mente?" Então se você quiser usar isso como um treinamento da mente e não botar o pacote no chão, vai ser excelente para você, né. Então não fiquei chateado que a pessoa me apontou isso, porque eu me lembro de uma ocasião que eu fiquei que eu a professora queria examinar alguma coisa na minha cabeça, né, eu fui caminhar até ela, tinha uma sala, acho que umas 10 pessoas, né, a gente estava fazendo prática de Poa, e isso foi no primeiro workshop que eu fiz, assim, né, em 98. E eu estava com o meu material de prática na minha frente, assim, e acho que em cima de uma almofada, porque um centro de Dharma naquela época não tinha mesinha nem nada, não é adequado botar na almofada, mas é melhor que botar no chão, né. Então, mas eu levantei e caminhei por cima do material de prática e fui, né, para ela olhar minha cabeça. E e eu cheguei a ouvir um gasp, assim, né, tipo, como é que fala em português? Aquela um apavor, assim, né, de algumas pessoas, porque eu caminhei em cima do material de prática. E depois, eu levei uma chamada, assim, né, tipo: "Não, não se faz isso, e tal". Eu não sabia, né. Naquela ocasião eu ainda era imaturo o suficiente no Dharma pra ficar um pouco incomodado com aquilo, porque eu achei: "Tá, mas, os budistas se preocupam com esse tipo de coisa que, né, a gente tá aqui tentando ver a natureza da mente e tentando entender vacuidade, não sei o quê, e daí, né, porque a pessoa caminha em cima de um texto vai ser um problema". Mas, né, com o tempo veio veio a perspectiva correta, e daí a gente vê, claro, isso como um treinamento da mente, o mundo não vai acabar, mas é uma interdependência ruim. Então não é bom, né. Então se você quer, encontrar o Dharma de novo, em outras vidas, né, ou no futuro nessa mesma vida, você começa tratando o Dharma com um respeito excessivo, né, isso faz parte do voto de refúgio inclusive, né. Então todos os materiais do Dharma, os objetos do Dharma, você trata com respeito. O que que é tratar com respeito? Se você não tem outro jeito, se é uma estátua, né, você não tem como dar oi, bom dia, boa tarde, tipo essas coisas que se considera respeitosas no cotidiano entre os seres humanos, né, você deixa num lugar elevado. Algumas vezes a gente vê, não que seja 100% errado num jardim, assim, um Buda no chão, né, hã, mas dentro de uma casa, numa mesa de centro, assim, às vezes não é o melhor lugar para botar um Buda, né.
Então, bom, enfim, no chão não se coloca textos, não se coloca, né, não se trata o Dharma dessa maneira, assim, todo o respeito que você puder ter. Se você derruba no chão, se por acaso você coloca no chão, você purifica isso colocando na cabeça. Se souber fazer um mantra de Vajrasattva, faz um mantra de Vajrasattva. E assim você vai treinando a interdependência com o Dharma de forma que você, quando. Porque o maior problema que se tem com relação ao Dharma é que agora a gente está vendo valor nele, mais tarde a gente não sabe. E a gente sabe que se a gente pode perder isso pela impermanência, então a gente produz um meio hábil, que é o treinamento da mente, que nesse caso é um respeito excessivo, assim. Então a gente né, não deixa textos no chão, não faz esse tipo de todas essas, né, o mala, também certas coisas não mostra para as pessoas, né, não fala certas, toda uma, tem todo um arcabouço de coisas, e daí isso, algumas coisas você vai achar em livro, mas a maioria das coisas você só vai ver isso, entender, assim, ver como é que funciona isso convivendo com as pessoas na sanga, né. Então também esse é um outro aspecto que sempre tem que lembrar as pessoas aqui, não existe essa coisa de budismo de internet, budista que vai ler um livro e que vai praticar, não existe isso. Você precisa conviver com a comunidade, porque esses aspectos são importantes. É preciso cometer gafe, é preciso passar vergonha, que nem eu passei por cima do texto lá, etc. Alguma coisa errada você tem que fazer e você tem que trabalhar com o seu erro. Se você está sempre fazendo tudo de acordo com o que você pensa que é certo e está sempre tudo correto, daí não tem como a pessoa ter prática. Tá sempre lendo os textos e sempre interpretando do jeito que ela quer. Claro, óbvio, a pessoa lá é super teísta, ela fica lendo texto budista, claro, isso aqui é igual ao platonismo, isso aqui é igual não sei o quê, isso aqui, mas isso aqui Jesus Cristo já disse, não sei o quê. Aí não tem como praticar o Dharma, aí tá fazendo religião comparada, né? Então, tudo isso tem a ver com respeito, né? Ou seja, a prática de respeito, a prática do refúgio, que tem a ver com esse ter essa. Daí tem esse exemplo extremo, né? Que é o exemplo do nosso grande professor, o Jigme Tenzin Rinpoche. Ele tem uma voz, assim, uma coisa comovente o jeito que ele fala. E ele fala tão doce, destrói as tuas negatividades, assim, com aquela doçura, assim, de uma maneira tão implacável, né? O Jigme Tenzin Rinpoche, que é filho do Kangyur Rinpoche, como o Tuku Pema Wangyo, né? São irmãos, e eles estão envolvidos nessa atividade da tradução, da Comitê de Tradução Padmakara, né? Que tem as melhores traduções do Dharma. E, bom, o Jigme Tenzin Rinpoche, porque ele dá esse valor intenso aos textos do Dharma, porque se alguém for ver o documentário Gandhi Road, né, que é sobre o pai dele, o Kangyur Rinpoche, o trabalho que ele passou para trazer os textos para os textos não serem perdidos, né? Ou seja, um volume grande de texto que ele tinha, uma biblioteca enorme, que ele conseguiu levar para a Índia como um refugiado, assim, né, fugindo, assim, né? Então, esse documentário fala assim desse apreço que ele tinha pelo texto. E daí o Jigme Tenzin Rinpoche ele fala assim, esse apreço pelo texto não é só pelo pelo Dharma que já está escrito com aquele texto. Então, se tem um texto, se você sabe ler e escrever, você tem acesso a certas coisas no Dharma também. Então, as letras, elas são sagradas, assim, elas devem ser tratadas com esse respeito. E aí cria situações muito difíceis para nós, pessoas que não somos tão exaltadas como o Jigme Tenzin Rinpoche. Por exemplo, o Jigme Tenzin Rinpoche, ele não usa sapato que tem alguma coisa escrita na sola, ou mesmo em cima, né? Então, Rinpoche, usa essa havaiana aqui. Daí, antes de usar a havaiana, ele vai lá, ele tem que tirar as letras havaianas, assim, para não colocar a letra num lugar que é considerado, né, que é para fazer essa prática de treinamento da mente de refúgio, de dar valor para as letras. Um aspecto que é bem difícil para mim também é não reciclar. Então, normalmente texto do Dharma se entende um pouco assim, porque os asiáticos, principalmente, ficam muito chocados. Pensam assim, tu vai pegar um texto. Normalmente, como se descarta um texto que tu não vai usar mais, né? Que não tenha uso mais. Porque já está muito estragado, porque, enfim, né? Não vai ser legal passar para outra pessoa, por vários motivos. Você faz uma fogueira e queima. É um jeito respeitoso de descartar materiais do Dharma, né? Agora a gente tem vários problemas com alguns materiais do Dharma de plástico, né? Então até esse nó do infinito, quando ele estiver feio aí, daqui a um tempo, tem que descartar ele. Aí para queimar vai ser um problema. Como é que descarta? Com ácido? Não sei. Então, enfim, não é para jogar no lixo, não é para reciclar.
porque se vai reciclar vai virar papel higiênico, vai virar qualquer papel para qualquer coisa. Então, até, né, quando a gente está pensando no material do Dharma, dá para lidar com esse tipo, com essas exceções, assim, né? Mas daí, por exemplo, na visão do Jigme Shense Rinpoche, uma lista telefônica você não pode botar no chão e uma lista telefônica você não pode reciclar também. E daí, se você vai ficar queimando tudo isso, hoje em dia com o aquecimento global, queimar todo esse papel, não vai fazer sentido, né? Então, cria uma tensão. Eu, por exemplo, eu fico muito feliz com a perspectiva do Jigme Shense Rinpoche, mas eu não consigo praticar nesse nível. Então, se vem uma propaganda na minha caixa postal ali, do, sei lá, cheeseburger, não sei o que, por quanto não sei o que, eu ponho no lixo o papelzinho, eu não consigo levar para casa, eu já tenho até, eu não consigo, não, eu moro em apartamento, não tem como fazer fogueira, né? Então as coisas do Dharma eu junto e eu levo lá para queimar no centro do Dharma, que eles têm espaço para isso. Então eu levo um sacolão, quando eu vou lá já sei o lugar correto de descarte que eles vão queimar aquilo que tá lá, né? Então já vou lá, coloco assim. E, né, se eu fosse juntar cada papelzinho que tem uma letra e levar, eu ia ter que levar um caminhão de lixo pra queimar, né? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que ah, é muito impressionante o exemplo dele, mas é um exemplo que eu não consigo seguir. E também eu uso chinelo, acho que eu uso Ipanemas, né? E não apaguei o nome da Ipanema no chinelo. Mas isso não é para dizer assim, não faça isso, ou você tem que fazer isso. Não, isso aí você fica feliz com o exemplo extremo do Jigme Shense Rinpoche e você tenta fazer o que você pode. Já ajuda se você não botar texto no chão, né? Então, normalmente eu tenho cuidado só com o Dharma, mas aí a gente nunca sabe, né? Então, por exemplo, celular, botar o celular no chão. Mas eu acabei de ver um ensinamento aqui no celular, então eu tenho que tratar o celular com respeito também, né? Tem um monte de livros do Dharma e um monte de coisas dentro desse celular, então, então ele, né, virou um objeto de respeito também. E daí, né, daí tu acaba vendo um livro no chão, você não deixa no chão o livro, você já começa, né? Por via das dúvidas, é melhor ter o respeito também, né? Então, isso tem tudo a ver com essa interdependência. Qual vai ser o resultado de você tratar as letras, e particularmente o Dharma, com esse respeito, é que você vai mais facilmente dar valor ao Dharma com continuidade. Então, né, você cria um hábito de dar valor ao Dharma, um hábito artificial, e esse hábito se torna natural para você. Você usa a energia do hábito, várias práticas do Dharma são assim. Uma prática excelente do Dharma é se desfazer de energias de hábito. Mas, enquanto você não consegue se desfazer das energias de hábito, você cria certos hábitos ligados ao Dharma. Então é muito importante fazer isso, é muito relevante, é, muito forte. Outra questão que surgiu algumas vezes também quando eu falo com pessoas sobre essa questão do respeito é o humor dentro do Dharma, né? Então, tá, tem uma coisa que é, os professores budistas sempre são engraçados, quase sempre é exagero, mas muitas vezes eles são muito engraçados. Algumas vezes a gente quer ser engraçado, né, no contexto do Dharma. E esse é um ponto bem delicado, porque por um lado é meritório fazer os outros rir, particularmente o professor do Dharma, né? Por outro lado, a gente sabe, como tem também, né, hoje em dia a gente tem essa preocupação woke e tal, de não fazer certas piadas com minoria e não sei o quê. Também tem, dentro do Dharma, piadas que passam do limite do que é aceitável, né? Então, isso lembra particularmente ah, na época do próprio Buda, né? Então, o Buda, uma regra monástica que tem é não sacudir braço. Mas o que sacudir braço tem a ver com qualquer coisa, né? Então, uma coisa é assim, o Buda se preocupava muito, isso é muito interessante para as pessoas que pensam assim, o Buda, né, às vezes as pessoas têm uma perspectiva de que eh, porque a pessoa, né, raspava a cabeça e tal, não se preocupa com as aparências. Não, o Buda tinha uma preocupação excessiva com as aparências, por outro lado. Por quê? Porque ele se preocupava com como a sociedade via os budistas. Então, os budistas, eles sempre deviam ser vistos como, né, manter não só a propriedade, mas a aparência de propriedade. Então, é muito extremo quando a gente fala em louca sabedoria e nos exemplos de alguns professores, né? O Dalai Lama, ele próprio, ele diz, existe louca sabedoria, mas louca sabedoria é quando a pessoa se comporta de um jeito ofensivo, ultrajante,
mas as pessoas não perdem a fé nela. Então é um milagre, né? É uma situação milagrosa, assim, muito rara, né? Se a pessoa se comporta de uma maneira, né, se diz que tem sabedoria, diz que não tem sabedoria, mas as pessoas perdem fé nela e particularmente perdem fé no Dharma, daí não é uma atitude hábil, né, não pode. Então tem muita preocupação no Dharma, o que pode ser um contrassenso para muitas pessoas, a ideia de que as pessoas que estão no Dharma devem se portar de uma determinada forma que pareça. Aqui até é uma coisa que me ofende um pouco, assim, porque a gente tem que se portar um pouco como as pessoas esperam que um budista se porte, o que não normalmente tem a ver com o Dharma. Então a expectativa das pessoas sobre um budista é fala mansa, né? Porque a pessoa tem uma paz interior, né? Aquela coisa que as pessoas esperam do budista que ela tenha essas qualidades. Não fala tão rápido quanto eu, e assim por diante. Então, por um lado, sim, por um lado, não se deve quebrar, principalmente, particularmente, as expectativas positivas das pessoas. As pessoas vezes veem isso como um aspecto positivo do Dharma, embora isso não seja necessariamente alguma coisa que tem a ver. Embora, acho que nos sutras diz que, né, a fala serena é um aspecto do professor do Dharma, do monge, e assim por diante, né? Então, quando a gente vê certas coisas mais fora do normal, assim, ou mais, um pouco mais irreverentes, assim, e aí a gente pode perceber que talvez isso passe um pouco do limite, assim, essa irreverência, né. Então, particularmente, se a gente vê uma pessoa apresentando o Dharma, e ela não tem uma credenciais muito claras, e ela se apresenta de uma forma, muito chocante, às vezes, assim. Então, ah, isso daí é um problema, isso daí pode ser uma interdependência ruim, né, tem que cuidar isso, assim. E você mesmo, quando você for fazer uma piada, né, no contexto da sanga, quando você for fazer qualquer coisa, né, você tem que estar sempre, ansioso. Assim, é muito curioso isso, o Dzongsa Tyense Rinpoche diz, quando você está praticando meditação, outra hora uma pessoa me escreveu: "Ah, mas eu tô aqui nos Estados Unidos, e daí aqui tem muita negócio de cannabis, e daí tem o CBD, e daí agora me ajudou muito na meditação no CDB." Canabidiol, CBD, né? Canabidiol, CBD. Me ajudou muito. Aí, aí eu assim, se a meditação ficou mais fácil por causa de uma substância, que meditação que é essa, né? Não é uma meditação que vai levar ao reino dos animais ou ao reino dos deuses, assim, já sabe. Já tá fácil, assim. Não tem muito o que pensar, assim, né? Tem uma causa externa produzindo facilidade na meditação. Hã? Uma causa externa tornou fácil a meditação. Aí a gente vai ouvir um professor dizer assim: "Não, mas quando a meditação está difícil, e quando a pessoa tem que botar esforço", né, particularmente no início, quando a pessoa começa a praticar, tem nas imagens que explicam meditação, tem um fogo, assim, ao redor a pessoa está passando sufoco, porque é ruim ficar sentado, é entediante fazer meditação. A meditação não é agradável no início, por muito tempo ela não é agradável. E daí se a pessoa tá lá e toma um remedinho e daí fica agradável, aí tá errada a meditação, né. Então, é óbvio que tá errada a meditação, o que a pessoa tá fazendo não é meditação, porque se ficou agradável, não é meditação. Então, muitas vezes, daí a pessoa pensa assim: "Eu quero me portar correto para não me sentir ansioso aqui no meio dessas", e a sua ansiedade, não a ansiedade em si, né, mas a sua insegurança, a você revelar a sua insegurança, isso é uma oferenda para os professores, assim. O Dzongsa Rinpoche, assim, em particular, ele diz que ele gosta de ver pessoas chegando até ele com aquela insegurança, enorme, assim, né, tipo, tremendo, assim, sabe. Porque daí vê que a pessoa põe valor no Dharma, põe valor naquele contato, assim, etc. Se a pessoa chega, assim, toda confiante, e porque ela sabe o que ela tá fazendo, provavelmente ela não sabe o que ela tá fazendo, ela vai cometer umas gafes. Claro que o Rinpoche vai ser equânime, né, qualquer conexão que você tenha com um ser desse, seja positivo, seja negativo, você se beneficia, né. Então não é por aí também, assim, que, né, a pessoa precisa ser, mas, o conselho fica aí, você vai aprender. Como é que você vai aprender a parecer um praticante? Fazendo prática, conhecendo a comunidade dos budistas e assim por diante. Fica muito claro
quando uma pessoa que tem muito pouca prática fala alguma coisa do Dharma ou fala alguma coisa. É muito difícil a pessoa, assim, na minha experiência pequena aí de 2 décadas e pouco de praticante, é muito difícil uma pessoa que está querendo passar a ideia de que ela tem certas qualificações e tal, e ela não tem, ela conseguir fazer isso, assim, como uma pessoa que tem um mínimo de experiência de conhecer professores e tal. É, é, é que também essa outra coisa aconteceu recentemente, né, conversando com uma pessoa, e é muito evidente, é muito óbvio, né. Eu ficava pensando antigamente: "Ah, é claro, o professor deve ter uma capacidade extrasensorial para olhar e saber que a pessoa é fajuta ou não é fajuta, né". Ah, hã, e daí eu também, depois quando começaram a falar dessas coisas de microexpressões faciais, que eu acho que hoje em dia já tá sabendo que não é tão quente essa coisa, né. Ah, mas que a pessoa mente porque tem, né, tipo assim, jogando pôquer, daí a pessoa tem o tel, né, o sinal que ela dá que ela tá blefando, etcétera. E daí se a pessoa faz shamatha, né, faz meditação no budismo, ela fica particularmente atenta para as falhas né, enfim, para os microsinais que a pessoa dá, e daí talvez a pessoa faça essa leitura que ela é desonesta, sabe que ela é desonesta porque, né, tá vendo o jeito que ela se porta, assim, nos microsinais e tal, etc. Não precisa nada disso, é só tu conviver com uma pessoa honesta por um tempo, você, né, esse tipo de, claro, você mantém uma mente aberta, você pode estar errado, né, já tive errado várias vezes, assim, mas, por outro lado, algumas vezes já aconteceu também de eu achar que de eu querer, né, não, não agir de uma forma que eu, na minha cabeça estava sendo preconceituoso. "Ah, não vou julgar essa pessoa porque isso e aquilo", e depois eu estava certo na minha primeira impressão, né. Então já aconteceu várias vezes, aí eu comecei a confiar um pouco mais nas minhas impressões e etcétera, né, de uma forma que a gente faça isso de uma forma não arrogante, mas que isso também é possível, né. Então, tudo isso para dizer assim, para você aprender, assim, como, se portar como um praticante e parecer que você tem, né, sei lá, que você é inserido no Dharma e você pratica, tem coisas que você fala, tem coisas que você, o jeito que você age, assim por diante, que você só vai aprender se você conviver em comunidade. Não precisa morar na comunidade, você precisa passar uns dias com as pessoas de vez em quando, né, e daí você vê como é que é a prática, e daí você consegue praticar. Sempre eu retorno aqui, porque eu acho que as mensagens sobre isso, os vídeos sobre isso ficaram muito antigos, então é preciso viajar para encontrar o Dharma, né. O Dharma não vai aparecer na sua cidade, lá no interior de não sei aonde, lá na tal capital que não tem centro de Dharma. Ele não vai se não Como é que o centro de Dharmas aparece? Com uma pessoa interessada, que nem você, que daí por acaso tem uma capacidade, posses, algum jeito maior de organizar, né, às vezes a pessoa não tem nem dinheiro, ela tem iniciativa e ela consegue patrocinadores e consegue fechar um evento, consegue trazer um professor e aquilo acontece, né. Então a iniciativa não é nunca dos professores do centro de Dharma, assim: "Sabe do que mais? Está faltando budistas lá no interior do Amapá. Nós devemos, planejar aqui, nós os Rinpoches vamos nos unir, vamos produzir aqui um professor do Dharma e pagar uma passagem para ele construir um templo lá no". É uma ideia absurda. Não, surgir de alguém lá no eu não sei se tem centro do Dharma no Amapá, né, mas estou dando de exemplo, assim, alguém lá no Amapá, assim, com interesse. Israel no país judaico, né, eles têm interesse no Dharma, né. Eles querem ter um professor do Dharma lá, eles vão lá, começam a se organizar para fazer prática junto, aí quando vê assim, eles pensam: "Ah, a gente tinha que trazer um professor aqui", aí, né, fecha todas as questões de passagem, de local, datas, divulgação, não sei o quê, eles que organizam isso e trazem o professor, né. Daí o professor ensina, daí de repente forma um grupo de prática. Então, nunca acontece ad hoc, assim, da pessoa surgir um centro de Dharma porque teve uma decisão missionária. Isso só acontece com o cristianismo, né. Agora saiu esse documentário da BBC que o Nepal tá infestado de neopentecostais, né. Então já tem 70 igrejas dentro do Nepal, que é uma coisa assim que se tu pensar assim, eu só fico pensando assim, no Japão, quando tentaram fazer isso, que os nepaleses são um povo muito pacífico, né. No Japão, quando os missionários cristãos, tem até um filme do Scorsese, O Silêncio, né, tentaram, entrar no país, os o shogunato lá, os senhores feudais disseram assim: "Ô, vocês
Curtem um cara que foi crucificado? Ah, tá ótimo, perfeito. Os caras pegaram, crucificaram todos os cristãos. E é isso que vocês gostam, né? Então tá. Daí acabou com, né? Nunca entrou direito lá. Embora casamento às vezes tenha no Japão, né? No cristianismo. E, mas enfim, quando uma coisa prolifera, assim, isso é outro sinal, né? A coisa prolifera, vai vir, isso não é tão, normalmente não é tão positivo, assim. O vírus se espalha, o vírus se espalha, normalmente não é uma bactéria boa pro intestino que se espalha por várias regiões, assim, porque a gente percebe porque tá produzindo algum efeito esquisito, né? Então, os nossos amigos cristãos aí que ouçam isso, né? Nem todos eles são tão missionários assim, embora o colonialismo tenha sido fortemente influenciado pela vontade ou justificado pela ideia de levar a religião para os bárbaros, para os primitivos, né? Então, tem muita história ruim aí com relação a isso já, né, estabelecida. Então, ah, quando a pessoa pensar o Dharma, ela pensa assim: o Dharma não vai vir até mim, é eu que tenho que ir na direção do Dharma. E daí, qualquer esforço que você faça na direção do Dharma é essa prática de refúgio, essa prática de respeito, né? Então você tá, assim como você tira o livro do chão, você não, você, né, trata os objetos do Dharma com respeito e assim por diante. Se você, em vez de tirar férias, você vai num centro de Dharma, viaja para isso em vez de viajar para aquilo, né? Troca uma coisa pela outra, aí, ah, aí você gera mérito, aí você gera esse hábito, né? Você toma refúgio cada vez mais e mais. Agora, se você achar que, não dá, não tem budismo no meu bairro, né? Eu aqui em Porto Alegre, para eu ir do Bonfim até, para eu ir da Santa Teresa até o Bonfim, é muito complicado, né? Não tem teleentrega desse negócio. Então, né, vamos repensar um pouco essas atitudes aí. Nos vemos na prática do Dharma. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjoche Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai Bai Mediano Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjoche Chime Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shujuku tu Peku Kose Destinta Zendar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjoche Emeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Sojino Ni Bemelunde do Joche Enenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechembunan Conseja Sentenjoche Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wajin Boja Barche com seu tutu da poça só depso chinji lapto so shinon sangwe beje shuwa dan sampalon je do parchinjelo Oma hum beza guru pe masede hun ken lo sho son de lo che zalin sa son cha papel do jo sho song nangwa da midral do sungele sho